Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo, essa conversa. Então, estou aqui com a Cleia Plácido, né? Então, uma pessoa importante na cena do contato e improvisação de São Paulo, mas para além disso, né, dançarina, professora, pesquisadora, mestranda, né, no Instituto de Artes da Unesp, atual presidenta da Cooperativa Paulista de Dança e fundadora e diretora do grupo Menos um Invisível. Se tiver mais alguma coisa para falar aí também, Cleia, fique à vontade. Mas queria agradecer muito a presença, né, sua e esse aceite desse convite para a gente conversar um pouquinho sobre a sua história, especificamente dentro do contato e improvisação, mas fazendo outras, né, cruzamentos e travessias aí, porque eu sei que você tem muita coisa para falar em outras áreas também. Então, agradecer o convite, antes de tudo. Eu agradeço, Bruno. Também sou filha da Dona Vera, irmã da Domênica. É isso aí. Super bom. Muito bom, agradeço a vinda aí, o aceite ao convite. E eu acho que de início talvez a gente pode começar para ver como é que a gente faz essa história, né? Sempre uma criação de narrativas, né? Diferentes jeitos de conversar. Mas como é que você conheceu o contato e improvisação? Você lembra, assim, ou primeiro é uma dança, um convite, ou uma, sei lá. Então, eu foi bem no início da minha formação, né, como dançarina, anos 90, bem, bem no começo, né? O lugar onde eu fui, um dos primeiros lugares onde eu fui ter as minhas primeiras aulas de dança contemporânea, foi um lugar que recebeu a Tica Lemos, né? Então, assim, o meu professor, o Zé Maria, eu posso... Depois eu fiquei sabendo que a Nancy foi para lá, Tá. né? Que rolou um workshop lá com a Nancy, e aí eu comecei a participar das jams lá, né? O Gil Grossi é testemunha, estava lá. Dança. E onde é que foi? Você falou que você começou as danças contemporâneas. Onde é que foi? Foi no Espaço Viver. Espaço Viver. Tá. Ele, E aí a Tica foi para lá. exatamente. Era um espaço que recebia... Não, o Zé Maria, ele foi assistente do Klaus Viana, e aí eu também não sei explicar como, mas rolou um workshop com a Nancy lá, né? Então tem uma foto dele dançando com a Nancy, inclusive, que o Gil deve ter lá nos, Baús, né? Os arquivos. nos arquivos dele, né? Então, é isso. E aí já fui recebendo essa... Tá. né? Então, quando eu comecei a fazer aula de dança com o Zé, era contato, Laban e Butô, né? Ele também tinha uma linhagem de Butô, que ele fazia parte de uma companhia chamada Olho do Tamanduá, pelo Takaukuzu. Então, as coisas assim, com ele veio tudo muito interligado, assim, né? Aí, o contato mesmo, uma aula de contato mais específica, eu fui ter com a Tica no Nova Dança. Né? Mas aí, quando eu cheguei lá, eu já achava que conhecia alguma coisa de contato, né? Entendi. Aí, mas é isso, né? Eu já achava que conhecia, mas aí eu vi que a profundidade, né? Que ela veio trazendo também o contato muito, muito, muito alicerçado no BMC, né? Do Body Mind Movement, muito via sistema ósseo, né? Então, foi uma pesquisa que ela mergulhou e que todas as pessoas, né, que faziam parte da companhia com as quais eu trabalhei, com a Erika Moura, a Lívia Seixas, né, pessoas que estiveram mais próximas de mim, o Diogo, né, pessoas que levaram isso, né, desenvolveram isso também no trabalho deles. Sim, e aí foi uma escolha por ir mesmo lá na Nova Dança para conhecer mais o contato mesmo, né? Aí você já sabia desse foco lá mesmo. Eu não fui exatamente atrás do contato, eu fiquei muitos anos no Zé, né, fiquei uns 6 anos lá, e eu fui para expandir meus conhecimentos, né? O Nova Dança era um espaço que tinha vários professores, né? Então, para dar
segui uma nova etapa da minha formação, que era uma formação informal, né? Autodidata. Então, eu ia atrás das coisas que me interessavam. E aí, eu fiz um ano com a Tica, eu não lembro quando foi, acho que deve... E aí, depois, eu fui entrei na faculdade de dança, né? Eu já estava numa fase, quero dançar, é isso que eu quero. Estava bem claro, né? Ou bem escuro, né? Para falar um outro termo. E aí eu, na Anhembi Morumbi, eu fui a segunda turma, e aí ela foi dar aula na Anhembi Morumbi, então ela entrou na grade curricular, o contato que eu fiz assim. Aí foi muito interessante, teve um ano e meio de aula com ela, né? Foi bem bacana, bem importante. E essa passagem na Nova Dança foi mais, você focalizou nela, você fez outras aulas que você estava falando, quais outras, como é que foi lá? Eu fiz aula com a Lu Favoreto, né? Com a Lu Favoreto eu comecei a fazer aula de clássico, tinha contemporâneo, fiz um pouco de aula com a Adriana Greck, de Nova Dança. Fiz um pouco com a Miriam Drui, algumas aulas com a Miriam Drui, também de dança contemporânea. Mas eu sempre, na verdade, eu me encantei com a Lu Favoreto. Me encantei com o trabalho da Lu, que também trabalhava com improvisação, mas de outra maneira. Não era o contato, improvisação em si, né? Era de uma outra forma. Mas eu me encantei muito com o trabalho da Lu, e aí eu fiquei... fiz aula com a Tica, assim, mas eu fiquei mais com a Lu Favoreto. Aí, mais ou menos em 2005, a Lívia Seixas me convida para participar de uma companhia, que é as Beneditas Cia de Dança, né? Então, foi o momento que eu retomo o contato improvisação, e aí num lugar mais também de criação, né? Que também é um outro lugar. Mas, assim, no meio disso tudo tinha as jams, né? Sim. E nisso, na verdade, você começou o contato, então, depois você já está como... Você começou com atriz também, né? Teatro, né? Não foi isso que você começou? Sim. Isso foi depois, então, desse caminho já? Ou foi complementar, junto, assim? Foi bem depois. Não. E aí as jams, no Nova Dança, no período em que eu estava no Nova Dança, tinha toda semana. Teve um período que teve também na Anhembi Morumbi, que a Tica ia organizar jams na Anhembi. Então, as jams, elas sempre foram um lugar de... um caldo, né? Sim. Um caldo. Mesmo que você não esteja fazendo aula, você estava lá praticando de alguma forma, interagindo com outros artistas, então era muito interessante. E isso era que época, essas jams? Foi meio nesse período, assim. Foi no período que eu estive no Nova Dança inteiro, né? Sempre teve. Eu não ia todas as jams, porque era longe para mim, eu não conseguia ir todo final de semana, né? Mas eu ia periodicamente, e é isso. Mas você lembra o ano, mais ou menos, assim, para esse momento aí, dessas jams, da Nova Dança, que você ficou um ano e meio lá? Pode ser entre 97 e Sim. 97 e 2004. Foi bastante. Então, que teve essas jams, então, assim. Então, e como era essa organização das jams, assim, ela dava um start, ou ela já pressupunha que as pessoas sabiam um pouco o que era, assim, enfim, como era a condução, assim, da jam. E quem que ia, na verdade, também, né? E o pessoal também da Nova Dança, e o Diogo, a Érica, você, ou era mais o pessoal também, sei lá, que descobria artista e ia? Eu conheci o Ricardo nas jams, né? Tá. Tinha música ao vivo, sempre tinha música ao vivo, tinha tipo 4, 5 músicos, Olha que era só. um salão grande. Tá. E aí o Estúdio Nova Dança tinham 3 companhias, né? Tinha a Companhia Nova Dança 4, a Companhia 8 e tinha a Companhia 2 Nova Dança. Tá. Então, era um momento também de interação entre as companhias, né? Todos os bailarinos, todo mundo se encontrava na jam para dançar.
né? E entendi. aí vinha gente nova, aparecia pessoas do teatro, né? E a gente sempre começava com uma roda. Quem conduzia muito as jams era a Quito. Tá. A Quito fazia... Na verdade, elas alternavam, né? Um dia era a Quito que puxava, outro dia era a Lu Favorito, outro dia era a Tica, né? E sempre tinha uma coisa muito de ritual, assim, né? De terminar em roda, de terminar em rodas, né? Essas rodas, de dançar e cantar em roda. Esse lugar também de estar em roda e a dança acontecer no meio, sabe? Ah, também. Não necessariamente um round robin, mas fazendo uma roda para fazer um cipher, um suporte ali, né? E aí elas trabalhavam muito com entradas e saídas, tinha sempre assim uma pequeno esboço, né? Tinha as entradas e saídas, tinha os trios, às vezes alguma delas trazia algum exercício para iniciar, para aquecer, sempre, né? Sempre tinha um aquecimento também, né? Era um lugar de trazer as pessoas para conhecer o estúdio também, né? Ah, Além de tudo, né? Então, tinham pessoas que não faziam aula lá, mas que iam nas jams, de alguma forma tinham acesso também e ao que eram, era. uhum. E eram jams meio, assim, no sentido genérico do termo, não era jam de contato e improvisação, porque era jams de improviso. Então, as pessoas iam para conhecer, ou tinha uma especificidade de ser de contato. Tinha uma especificidade de ser de contato, porque até então não haviam jams de dança, de Tá, outras danças, né? tá. Uhum. Então, para a gente, ouvia falar em jam, a gente sempre associava ao contato. Contato. E como as pessoas que iam para as jams, todas a maioria faziam aulas de contato e improvisação, então sempre acontecia, né? Mas não era mas a composição em dança também era algo que era treinado nessas jams, né? Sim, legal. Relação com espaço, né? Também. Sim. E você falou que nessa formação, né, essa informação, né, nesse período de aulas, né, com a Tica também, ela trouxe muito o BMC, que depois foi algo que você foi estudar mais, né, também, né, para frente, né. Como foi isso, essa sua relação com o BMC, do BMM talvez depois, e como isso afetou aí a sua trajetória em pesquisa de dança ou também de contato? Olha, o BMC também foram coisas também, foi algo que eu ouvi falar desde o começo da minha história com a dança, mas que eu fui acessar de uma forma bem, né? Tipo, como eu posso falar, de uma forma homeopática, vamos dizer assim, né? Que o Zé Maria trazia uma referência, aí eu cheguei a Tica era sistema esquelético, o ano que eu fiz com ela, o período que eu fiz com ela foi totalmente sistema esquelético, né? Tá, Sempre muito sistema esquelético. E aí, quando eu fui trabalhar com a Lívia trazia outros sistemas, né? Então, no trabalho que eu fiz que a gente criou, né, que foi um espetáculo chamado Ouro, era um trabalho focado no sistema nervoso, né? Então tinha um livro chamado O Homem que Confundiu Sua Mulher com Chapéu, do Oliver Sacks, né? tá. E aí era um pouco em cima desses casos, aí as danças eram criadas, e aí haviam danças em que tinha contato e improvisação muito proeminente, assim, né? Que era uma dança de encaixe e tal. E haviam danças que era só composição, havia solos, então tinha algo mais... Não era um trabalho de contato puro, assim, Sim. ali. E aí, e é isso, aí com a Érica, eu estudei bastante com a Érica, acho que foi uns 3 anos, com o Diogo foi um pouco menos, mas eles todos traziam o BMC, trabalhando outros sistemas, né? Os órgãos, a pele, outras possibilidades de camada.
Porque a Tica também, ela passou um período que ela parou de dar aula, né? Ou eu tive menos acesso às aulas dela, assim, né? Porque eu estava também mais no espaço do Diogo Granato, aí lá tinha as aulas da Érica, né? Então foi isso, mais ou menos isso. E aí o BMM, não sei se você quer que eu fale já. Pode ser, se quiser, sim. O BMM foi muito recente, né? É muito recente. Mas, assim, é o BMC, né? Os dois são irmãozinhos gêmeos. Né? Só que, assim, com o BMM eu tive mais acesso. É quando eu peguei e me apropriei da história que eu já tinha no meu corpo, enquanto conhecimento, me apropriei de uma outra maneira, assim, né? Sim, legal. E é isso, né? E como foi isso, né? Você foi conhecendo novas pessoas também, né? Durante esse período de nova dança, também, óbvio, na faculdade, né? Que você fez e continuou, né? Conhecendo outras pessoas relacionadas ao contato. Como é que foi esse momento também desse período, óbvio, da nova dança, mas depois que você saiu de lá, o que você sentia da cena de contato e improvisação na época? Quem que movia mais? Como estava esse movimento? Eram poucas pessoas ainda? Eram essas pessoas que tinham estudado ali com a Tica? A comunidade estava crescendo? Como é que era esse momento, assim, que você sente de expansão ou não, né? Não sei, do contato nessa época. Olha, depois que acabou a Companhia Beneditas, né, do qual eu fiz parte, eu me distanciei um pouco do contato, mas eu comecei a acompanhar o Ricardo. O Ricardo Neves começou a organizar jams, né? Começou a fazer um caminho dele, né? Dentro do contato e improvisação. Então, eu comecei a me reaproximar do contato a partir das jams que o Ricardo organizava. Né? E não tinha mais as outras jazz, ou tinha também paralelamente? Como era isso? Eu não sei dizer ao certo. No Nova Dança, não. Nova Dança ele terminou, não sei se foi em 2012, 2008. Ele teve um momento que o espaço físico do Nova Dança, né, que agregava todas as companhias, ele deixou de existir, né, enquanto Nova Dança. E aí o Diogo criou o espaço dele, a Lu Favorito tem o espaço 8, né? Que inclusive ela começou a organizar algumas jams, que eu cheguei a participar de algumas, mas não consegui voltar assim, desse jeito, né? E aí o Ricardo, ele começou a ter apoio público para organizar as jams, né? Então, eu lembro que ele começou a dar oficinas de contato e improvisação no Centro Cultural São Paulo, organizar jams na Galeria Olido. Ele começou a conseguir uma frequência e ele começou a chegar a outros públicos, né? Sim. Mas eu me perdi um pouquinho. Mas aí foi um momento que você estava, de certo modo, você se reconectou um pouco com o contato, que você falou que afastou um pouco, né, depois do término da companhia, mas aí voltou, de certo modo, com essa crescente aí que estava sendo puxado pelo Ricardo. Isso. E aí aí eu comecei a participar dos encontros internacionais de contato e improvisação. Comecei a me aproximar, né, também, e aos poucos, acho que foi em 2010, 2011, né, eu comecei a frequentar mais assiduamente os encontros. Então, você conheceu o Ricardo não durante a Nova Dança, mas depois nas jams, né? Então, vocês não estudaram juntos ali, né? Ele chegou depois na jam. A gente se conheceu no Nova Dança. Tá. Eu e o Ricardo, nós fomos bolsistas, né, do Nova Dança. Então, a gente se conhecia lá, se cruzava lá, às vezes dançava, né? Mas era uma coisa mais conhecida, né? Não é uma coisa, vamos trabalhar junto, vamos fazer uma parceria. Isso foi depois. Sim, claro. Mas não necessariamente também faziam algumas aulas, mas não necessariamente faziam as aulas juntas também, ou foi no mesmo período que fizeram? Olha,
quando eu conheci o Ricardo, ele fazia clown, ele trabalhava com a Tica. Mas da Eu tenho muita referência do Ricardo como palhaço. palhaça, sim. Não seja, mas... Sim. Aí depois, né, aí foi criado também dentro do Nova Dança, um grupo de avançado, né, de contato, onde ele fez parte. Participei de algumas aulas também. Uhum. E é isso, Sim, né? A gente se conheceu lá mesmo, foi no Nova Dança. e aí você, então, como é que você sentiu esse momento de começar a dar aula de contato, né? Como é que foi já um período de saída ali da companhia? Como é que foi esse chamado, essa confiança ou não tão confiança, né? Você falou que às vezes demorou um pouco para ganhar essa vontade ou confiança nessa época. Como foi isso? Eu tenho assim, eu tive uma trajetória muito aberta, né? Muito cheia de que nem essa sua a cortina de trás, Sim. muito cheia de experiências, né? E aí e hoje em dia a gente vê, né? Tem uma coisa e no Nova Dança tinha, né? Quem era da companhia Nova Dança 4 já, né? Tinha uma autorização, né? Ah, sim. Uma autorização natural para dar aulas de contato e improvisação e já dava aula de contato no estúdio, né? Eu tive que refazer isso, eu tive que construir isso sozinha um pouco e com a ajuda de amigos, né? Então, eu entrei quando eu comecei a fazer aula com a Érica Moura, que aí eu fiz durante 3 anos, e a Érica foi uma pessoa que me trouxe essa segurança, assim, para começar a dar aula. Legal. Sim. E aí, é isso, né? Então, para quem não sabe, é isso, né? Não tem... Bom, tem uma, né? Mas até então não tinha uma formação formal né? De contato e improvisação, né? Então, esse desafio de saber quem pode, ou quem é autorizado, ou quem é reconhecido para dar aula, né? Então, você tá trazendo isso, né? Óbvio, o pessoal ali da Nova Dança tinha quem era da companhia se entendia que, né? Tinha um conhecimento mais aprofundado, né? Pelo tempo e de experiência e da prática também, né? Mas até então, né? A Marília Carneiro dá uma formação, né? Mas até então não é, né? Não é uma realidade essa formação, né? E então, E está muito relacionado ao teu interesse, né? Qualquer aula, qualquer coisa que você vai fazer na vida, você entra num lugar, somente contato e improvisação, né? Quando você pode entrar numa aula de contato para se cuidar, para curtir, para encontrar as pessoas, mas quando você entra numa aula de contato para conhecer a pedagogia do professor, aí você já traz um outro foco, né? sim. Então, assim, quando você vai entrar, aí sim, né? Você quer... E eu tive essa oportunidade quando eu comecei a participar dos encontros internacionais, principalmente. Porque eram vários modos, várias maneiras de trazer o contato, várias abordagens, né? Então, isso também me estimulou muito a pesquisar qual que era a minha história com contato. E assim, também, né? Anotar exercícios, né? Anotar o que te interessou, o que te tocou, né? Eu acho que você começar a trilhar um caminho em que você vai reconhecendo cada passo que você dá. E o contato tem uma coisa interessante, porque você repete muito exercícios, movimentos, né? Vou falar exercícios, mas sempre sobre novas perspectivas, né? E isso é muito bacana. Então, quando você começa, chega um momento que você faz um rolamento e fala, não, espera aí, eu já estou num lugar né, que já estou mais familiarizada com isso, né? Já me sinto mais em casa. Quando eu faço um rolamento, quando eu faço um carregamento, mas não só pensando nesse lugar da execução perfeita,
mas de como que eu lido com os meus medos também, né? Sim. Como que eu lido com os meus medos, como que eu lido com as questões e para mim poder estar me desenvolvendo, enfim, são lugares naturais que já te trazem uma presença diferente nas aulas. E como foi então para você esse local, né, que você estava falando aí, a Érica, principalmente depois de um estudo maior aí com ela, de você se, sei lá, de se apropriar de si mesmo, assim, né, de pensar, é isso, como foi essa escolha, de certo modo, de dar as aulas regulares, de jazz, como foi essa decisão e como é que foi também, né, a integração com as outras pessoas que estavam dando jazz e aulas também em São Paulo? Então, eu comecei, a gente fundou o Menos o Invisível, né? Foi um grupo formado praticamente com... olha, está travado, mas eu estou falando, tá? Não, tô te escutando bem. O áudio não tá travando, não. Por causa do celular está fluindo. Tá, beleza. E aí, então, fundamos o Menos Invisível foi formado por praticamente pessoas que eu encontrei nas jams, né? E a gente conseguiu um espaço onde a gente começou a fazer uma residência artística que era o Espaço Araras, Uhum. né? Que era de uma amiga minha que eu conheci num projeto onde eu dava aulas para criança, né? Ela era minha parceira, né, de trabalho. E aí ela tinha um espaço, um estúdio na casa dela, a gente começou a ensaiar lá, e aí eu comecei a dar aulas de contato por lá. Porque muito porque eu fui me afastando muito da dança contemporânea coreográfica, aquela coisa, né? Sim. Me aproximando, me sentindo cada vez mais confortável com contato e improvisação, né? Por estar praticando mais e por também ter essa por também ter essa criar esse circuito de amigos, né? Circuito de apoio, né? Então foi um período que foi importante para mim. E aí lá, né, no Estúdio Araras, eu comecei com as minhas primeiras aulas de contato e improvisação. Aí eu tive uma aluna incrível que ficou comigo durante 3 anos, que é a Fabiana, né? E foi super importante, assim, né? O apoio dela e ter alguém que fica 3 anos com você, para você experimentar e aprender junto, porque dar aula também é outro lugar de aprendizagem, né? Sim, com E certeza. aí eu fui. Teve um dia que, num dos encontros, eu conheci a Consuelo, que é a Consuelo Ser da Monge, que é uma outra Consuelo, que não é outra. Não a do Chile. Sim. E aí ela me chamou para... Ela queria fazer uma... Ai, como é que fala? Ela queria fazer uma residência comigo, né? Queria conhecer meu trabalho, fazer aulas comigo e tal, né? Então, aí eu chamei alguns professores, entre eles foi o Ricardo Neves, tinha mais alguém, que eu não lembro mais quem mais eu chamei, e aí a gente fez um encontro onde teve aula, teve as jams, né? Legal. E foi isso, e aí eu comecei a organizar jams também. Essa coisa de organizar jam mais aula foi uma coisa que foi um lugar também de trazer as pessoas também. E esse foi mais ou menos que período, assim, de ano, assim? Foi em 2015. Enfim, legal. E como era essa relação dos outros professores de contato em São Paulo? Tinha mais, assim, ou como era os outros professores que estavam dando aulas mais regularmente, digamos assim, né? Porque o mesmo pessoal do Nova Dança não estava dando aulas necessariamente regularmente, né? Não sei como era o período. Porque a Tica, você falou que em determinado momento parou, não sei se todo mundo também parou em determinado momento, estavam mais na performance. Tinha as aulas do Diogo, tinha as aulas da Érica,
o Diogo não dava, eu acho que teve um período que ele parou de usar o nome contato improvisação, né? Sim. No espaço do Diogo tinha a Érica dando aula, tinha a Clara e tinha a Gisele Calazans, né? A gente nunca teve muito contato, assim, de trabalho, assim, de conversar sobre as aulas. Aqui no Brasil, isso sempre foi algo bem distante, bem cada um no seu quadradinho, assim. E não se encontravam tanto nas jams também, as pessoas não circulavam tanto, assim, esses professores, assim. Essas que eu estou citando, não. Essas que eu estou citando, não. Sim. Agora, aí tinha as pessoas, tinha o Ricardo Neves, tinha a Camila Vinhas, que foi uma das pessoas que também deu aula de contato e improvisação, A fora Didi, de São Paulo, Oi? a Didi, né, estava organizando algumas jams também, né? Sim, a Didi, né? Mas é isso, aí a gente foi se encontrar nas jams do Ricardo. O Ricardo foi uma pessoa agregadora também, né? Uhum. Assim, ele também sempre deu muita força, me deu muita força também para continuar dando as aulas, e é isso, porque sempre teve uma coisa, né? Tinha a galera que era da companhia, que já tinha uma metodologia específica, né? Que estava há 20 anos juntas, né? Nova Tinha uma dança que você fala. Sim. E tinha pessoas que frequentaram Nova Dança, mas que foram criar seus caminhos, né? Sim. Aí, no caso a Didi eu não cheguei a conhecer no Nova Dança, mas ela frequentou, né? Mas aí o Rodrigo também, eu não cheguei a conhecer o Rodrigo no Nova Dança. A Iris, né? Também, né? A Iris, né? Mas a Iris também, eu também tenho a referência da Iris mais como palhaço do que como... Sim. Mas era isso, mas a técnica de clown e o contato improvisação teve uma grande integração através da Quito, né? Claro. Da parceria que a Quito tinha com a Tica, né? Sim. E nisso, então, a gente já está falando um pouco, né, desse começo das aulas regulares, das jams, assim, e como foi isso, então, dentro desse desenvolvimento dos projetos seus, relacionados agora mais como fundadora e cofundadora, né, que você falou, e diretora também, né, do Grupo Menos Um Invisível, né, então a pesquisa do contato entrava, não eram espetáculos necessariamente só de contato, mas estava lá, como foi esse trabalho paralelo e complementar, como foi isso? Está sendo, na verdade, ainda. Então, o Menos Um ele teve duas fases, né? A primeira fase foi uma fase muito voltada para o contato, porque era a única técnica que a gente tinha em comum, né? Aí eu vou falar, quem já participou, né, do Menos Um, a Tatiane Ramos, o Pedro Penuela, o Evandro Silva, perdi o sobrenome do Evandro, daqui a pouco vem, mas Evandro, né? E aí, assim, quando a gente começou com Menos Um, a gente tinha uma proposta uma coisa mais confusa ainda, não termos na melhor, confuso não é o melhor termo, mas mais caótica, né? Ah, Porque era dança que tinha como raiz o contato e improvisação, né? Como referência o contato e improvisação. Aí tinha a música, a improvisação na música, e tinha improvisação em artes visuais. tá. Né? Então, e a gente queria que os três eixos, né? Corressem juntos e independentes, né? Que um não sobrepusesse o outro. Né? Então, os nossos trabalhos no início do Menos Um tinha uma coisa meio happening, sabe? A gente se encontrava na Marara, aí montava todo o equipamento de projeção de imagens que o Daniel Freitas utilizava,
Aí tinha equipamento de som, né? Que tinha também, que a música era ao vivo. E aí vinha a dança, né? Só que aí a dança, nesse lugar, ela vinha... A gente tinha momentos bacanas de dança, né? A gente tem, inclusive, gravações de vários momentos de ensaios, que a gente chama de happenings, né? Do Menos Invisível. Sim. E aí, aos poucos, a gente foi sentindo a necessidade de focar mais na dança. Mas que dança é essa? Como a gente problematiza a dança, né? Será que o contato é só se encostar? O contato é só, né? Como que a gente problematiza no sentido de encontrar esse rigor, né, da dança? O que a gente queria? O que é um carregamento, né? O que é um homem carregar uma mulher? O que é uma mulher carregar um homem, né? Então, eram coisas que a gente não poetizava e não trazia enquanto elemento de dramaturgia da dança. Nessa época vocês tinham alguma ajuda, patrocínio, sim? Ou como era a constituição dessa companhia, como era? Era todo mundo na... A Todo Gana mundo ali. na papel. É isso aí. Eu tinha também uma referência que eu acabei não falando, mas é importante falar, citar a referência da Companhia Nova Dança 4, né? Tá. Que Enquanto... estava nesse período também atuante, é isso? Sim, sim, né? Então, assim, eu sempre tive como referência a companhia, porque eles levaram o contato de improvisação para o palco, né? Para a dança cênica. Tá. Isso, né? Mas eles pegaram contato e foram criando nichos de pesquisa dentro do contato, né? Tá. É o carregamento X, é o voo Y, é o rolamento Z, sabe? Misturado com texto, com as outras técnicas de palhaço, enfim, né? Com o tempo, isso foi também se abrindo mais. Mas tem um lugar que é você conseguir ficar um tempo pesquisando uma coisa só, com um patrocínio que eles foram, durante muitos anos, né? Que eles foram um dos poucos grupos que conseguiram, né, dentro do contato improvisação, né? Que atingiram, na minha visão, a excelência, né? Dentro da técnica e tal, né? Uma coisa quase clássica, né? Que é bem assim, né? Bem excelência. E que depois eles começaram também né, a dissolver isso, a trazer outras propostas. Entendi. Sim. E então você falou que tinha algumas fases, então essa uma primeira fase mais cheia de outras informações assim, vocês estavam tentando, né, descobrir, e a segunda fase já seria essa de ver, digamos, quais os aspectos sociais também que representam isso, né, os carregamentos, os voos e essa comunicação. Era isso um pouco ou tinha uma outra fase ainda? Olha, essa segunda fase, ela teve um momento assim, a gente teve um momento do grupo de mergulhar mais na dança, né? Na dança, né? Então, a gente mergulhou mais na composição do que no contato. Entendi. Mas, assim, a gente teve a participação e a contribuição de uma artista chamada Luísa Kozer, que também era do contato, mas é do Rio de Janeiro, né? E ela trouxe mais a ideia de performance para a gente, né? Então, o primeiro espetáculo, Zona, era um espetáculo onde a gente dançava em cima de escombros, né? Sim. De escombros que nos ofereciam um risco, inclusive físico, tanto para a gente quanto para quem estava assistindo, né? Então, a gente dançava, passava por cima de madeiras finas, ou tentava dançar em cima de coisas que desafiavam o nosso equilíbrio, né? A nossa sustentação. E aí foi um momento importante para o grupo, né? E aí o segundo momento foi um momento
não vou falar segundo momento, foi o segundo trabalho, né, que seria o Sim. Poemas Atlânticos, foi o momento de buscar mais essa coisa da dramaturgia, da elaboração. E, assim, a gente queria trazer o contato para o Poemas, mas a gente teve a questão da Covid, né, da pandemia, então não usamos o contato no Poemas. Sim. E, assim, ficou o desejo de usar esse próximo trabalho. A gente quer, né, espero que a gente... espero não, né? A gente vai começar uma nova criação e estamos esperando o patrocínio aí que a gente está torcendo, mas se não acontecer, a gente vai dar um jeito de fazer de um jeito ou de outro, né? Sim. E é isso. E como foi isso também dentro do contato que a gente estava conversando, né? Então, o desenvolvimento, por exemplo, do Kazuá, né? E esse reconhecimento também, né? Que você falou que, determinado momento você falou, né? Nos conversar, demorei para me reconhecer como uma pessoa negra nos espaços de dança, né? Assim, né? Então, como entra essa parte também da sua história enquanto mulher e, né? Enquanto mulher negra também, dentro dos espaços de dança, em termos de relação com as outras pessoas, mas também você consigo mesmo, né? Se reconhecendo nesse espaço. Eu faço muita coisa, né? Faço muita coisa, né? Então, não falei das questões políticas da dança, né? Que a gente tem também batalhado. E estar no Menos o Invisível também é ocupar um espaço como profissional da dança, né? Ter uma companhia é ocupar um espaço enquanto profissional da dança, que vai tentar edital e babá, babá. E aí, assim, durante esse percurso meu, mais dentro das políticas públicas de dança, batalhar pela lei de fomento à dança e tal, teve um momento em que a gente foi surpreendido pelo movimento negro da dança, né? Que era um grupo, deixa eu ver se eu lembro, mas era um movimento que surgiu na dança, questionando, né, a ausência de corpos negros na dança, enfim, entre outras coisas, né? E aí, assim, corpos negros, cotas gordas, enfim, né, várias, porque é isso, a gente era um grupo, né? A gente era ou existia um grupo que era um grupo que não se percebia, né, não se percebia enquanto grupo, né? Enquanto grupo, classe média, branca, hegemônica, babá, né? E, e aí eu fui fazendo esse caminho aos poucos dentro da dança, né? Eu me fazendo a partir de reflexões, me aproximando um pouco de algumas pessoas que foram importantes me aproximar, como a Luciane Ramos, a Gal Martins, né, que são artistas da dança contemporânea, e a Érica Moura também, né? A Érica foi importante, né? Assim, é muito interessante, né, ter convivido, acompanhado o processo da Érica desde o começo, né, dentro do Nova Dança, e não ter reconhecido a Érica também como uma pessoa afro-brasileira, né, afrodescendente, né. Então, quando eu reconheci a Érica como afrodescendente, ela me reconheceu, foi um lugar interessante, foi um lugar importante para mim. E aí o Felipe Cirilo também é uma das pessoas, uma das referências para mim na dança, né? Que traz essas questões na dança. Ele não trazia diretamente para o contato e improvisação, né? Isso foi sendo levado aos poucos, né? Também muito pelo MIC também que ele participou, enfim. E os encontros, porque isso é uma coisa interessante, né? Porque as coisas não acontecem num lugar só, né? Sim. Esses questionamentos já estavam acontecendo em Brasília, né? Em outros estados, né? Enfim. E é isso, assim, né? Aí eu fui me juntando,
fui me juntando. O Pedro Penuela também, né? Pedro Penuela escreveu vários artigos a respeito sobre a questão de gênero no contato. A Ana Alonso, né? Também foi super importante, está, né? Também. Enfim, eu acho que é isso. A gente vai. Para mim foi um movimento que foi muito em comunidade, sabe? E, de repente, você percebe que você está sendo convidada porque as pessoas estão percebendo que você é uma pessoa negra, né? Dentro do contato, né? Mas, como eu digo, né? Eu não tinha essa percepção, não tinha percepção dessa importância, né? Mas era especial, né? A Fernanda Mota, que é uma outra praticante de contato, uma das primeiras mulheres pretas com quem eu dancei contato e improvisação, depois de muitos anos, né? Então a gente vai se autoestimulando, né? E esse projeto específico do Casuá, como foi? A primeira edição, digamos, ou as outras edições que foram acontecendo também nas cidades, como foi? Então, foi um convite que veio do Felipe Cirilo para participar. O primeiro lugar que eu... Porque ele também me reconheceu, né? Como teve um reconhecimento dele que para mim foi muito importante. E o primeiro lugar onde a gente fez foi no Rio de Janeiro, né? Por meio da Flor Castilhos, que nos apoiou. E aí tem os lugares, né? Esse movimento na dança, ele ficou muito focado em discutir a questões da negritude entre as pessoas pretas, né? E da importância de fortalecer isso entre as pessoas pretas primeiro, para depois abrir, né? E assim, o Felipe trouxe um pouco essa proposta, né, dentro do Casuá, né, de discutir essas questões, da mesma forma que é mais dentro das rodas dos encontros internacionais, eu já participei de rodas de círculos de mulheres e círculos de homens, né? Então, é uma coisa mais ou menos semelhante a isso, né? Então, é um pouco... Casuá, inicialmente, na sua origem, tem esse propósito. Mas, assim, eu tenho estudado alguns autores, tenho refletido da importância de estar em coletivo, né? Em coletivo, no sentido de... num coletivo mais amplo, né? Com, inclusive, as divergências, né? Sim. Então, sim. Pode falar, Bruno. Então surge como esse local também, pelo menos inicial que você trouxe também, de um fortalecimento desse movimento, ou de um grupo que começa a se reconhecer mais como grupo, né? Que você falou que às vezes já era um grupo, mas às vezes não se reconhecia como um grupo. Então, de falas, digamos, né, de conversas assim, mas também de algumas trocas de prática de dança, ou não necessariamente. Isso está acontecendo agora, por exemplo, ali no CRD, mas inicialmente não necessariamente era combinado com práticas de dança também. Então, como era esse equilíbrio aí? O casual era combinado com práticas de dança e conversas, né? E palestras, né? Então, eu lembro que no Rio de Janeiro a gente fez no Espaço Mova, a gente fez uma jam no Espaço Mova, e aí foi uma jam onde era um grupo de pessoas, a maioria eram pessoas brancas, né? A gente praticamente era as únicas pessoas negras do grupo. E aí o Felipe fez uma coisa que eu achei incrível, né? A gente aqueceu e aí a gente abriu a janela, convidou todo mundo para abrir a janela e olhar a rua, né? E olhar as pessoas que estavam na rua, né? E perceber as ausências, né? As ausências das pessoas que não estavam naquele momento. Então, eu acho que é um lugar de sensibilização social também, sabe? Sensibilização política, sensibilização social, né?
A dança, ela tem um pouco essa característica, eu não vou falar só do contato, mas vou falar da dança, vou falar todas as práticas de bem-estar, de autocuidado, tem uma tendência, aliás, muito só para si, né? E questionar pouco a sociedade em que vive, né? E parece, se não me engano, que o Steve Paxton ele tinha uma postura um pouco mais frontal com relação à sociedade, aos costumes, na época em que ele criou o contato e improvisação, né? E que isso foi se perdendo um pouco, né? Talvez aqui dentro do Brasil, né? Mas esse lugar de questionar o lugar onde, esse lugar de os lugares de fala, né? De gênero, de raça. Não, melhor não. Melhor, será melhor acender a luz? Está um pouquinho escuro, né? Pode experimentar, vamos ver. Tá bom Talvez. assim? Ela vai adaptar um pouco aí, vamos ver. Acho que tá ok, vamos ver. Experimentar, legal. E às vezes eu sinto um pouco de falta, assim. Às vezes a gente ficava muito dentro dos encontros, dentro das nossos estúdios, né? E aí isso a gente acabava deixando escapar. Eu organizei duas jams que para mim foram muito especiais. Duas não, né? A Jam do Minhocão, que a gente ficou quase 2 anos, né? Era muito significativa, né? Trazendo esse olhar, porque era uma jam que as pessoas entravam, não tinha bordas, todo mundo podia participar, e era um lugar, né, socialmente mais complexo, né? A gente não estava tão protegido, né? Sim, total. E a Jam também, que eu organizei no Espaço Mungunzá, que foi perto da Cracolândia também. Então, foi uma pesquisa interessante organizar jams que trouxesse alguns incômodos assim, para as pessoas, enfim. Sim. Mas a gente sempre conseguia encontrar aquele lugar de prazer, de ludicidade, né? Dentro desses ambientes mais difíceis. E aí eu pessoalmente, eu sempre tive uma discussão mais social, político-social, do que racial em relação ao contato. Uhum. Então, o Felipe me traz um pouco isso, né? Legal. O Felipe e também, né, o Menos um Invisível agora, né? Que essa segunda fase do Menos um também trouxe também mais essas discussões também. Legal. É isso, né? E para mim seria legal a gente pensar isso, né? Para ver o que você enxerga, óbvio, uma pergunta grande, né? Mas entendendo isso, a gente está conversando agora em um ano considerado 50 anos, né? De celebração do contato e improvisação e pensando nisso, né? Então, como a história é narrada, né? Também, então, e como a gente tem agora cada vez mais material para narrar de uma maneira diferente, né? Então, mesmo essa ideia, né, igual a gente conversa bastante, né? Então, os desenvolvimentos iniciais do contato e improvisação, né? Então, foi, por exemplo, um grupo de pessoas, né, com mulheres, né, com a Nancy, você citou com a Nancy, da Anitta, Mary Ferguson, além do Steve, né? Mas, querendo ou não, às vezes o Steve que aparece como o principal, não necessariamente, né? Então, isso tem toda uma narrativa outra também que mostra o grande trabalho das mulheres, que na verdade afetar o contato de maneira como a gente fez hoje, né? Então a gente olha, por exemplo, o Magnésio eram homens colidindo entre si, então está longe de ser o contato como a gente entende hoje, né? E aí depois, a hora que entram as mulheres, a pesquisa da Mary Ferguson, assim, depois é outra conversa já na Weber Gallery, né? Então, como que era uma época também do coletivo, mas também, querendo ou não, era uma época de pessoas que estavam querendo se afirmar e estar ali na dança, né? Esse local que é difícil também, né? Os patrocínios, assim. Então, tinha essa escassez, de certo modo, mas ao mesmo tempo tinha essa vontade do coletivo, né? Assim também. Então, o contato ele tem esse aspecto também contraditório, um pouco paradoxal, né? Igual você estava falando. Então, ele tem uma possibilidade de abrir para vários corpos, né? Em tese, mas ao mesmo tempo não são todos os corpos que chegam por algum motivo,
né? Então, é interessante a gente pensar isso, né? Enquanto história e o que fazer, né? Então, o Hennessy, por exemplo, ele fala, às vezes a pergunta é sempre, por que que não tem por que não tem corpos negros, né? Por que não tem pessoas negras aqui? Mas às vezes a pergunta que deveria ser feita, né, antes, né, por pessoas brancas que organizavam e organizam é quais as condições ou estruturas que existem aqui para que esses corpos não cheguem. Então, para trazer a responsabilidade não, né, para as pessoas que não chegam, mas por que não tem condições ou estruturas aqui para que elas se sintam atraídas para mim. Então, para mudar o foco, né, da responsabilidade na branquitude da coisa, né, e não necessariamente o porquê não chega. E isso é um grande vocabulário, né, igual você está falando, e é aos poucos, né, entender isso. Né? Tem uma coisa assim, às vezes você não se sente, você não se sente, você não se sente pertencente ao lugar, né? Então, por exemplo, no caso do Nova Dança, que, né, agradeço muito a oportunidade que eu tive de estudar lá, mas, por exemplo, por mais que tivesse aquele desejo, né, de horizontalidade, de igualdade, que todas as pessoas tivessem a mesma oportunidade, por mais que você tivesse desejo, é isso, uma pessoa que a vida toda trabalhou na secretaria, ela chega de um outro jeito para o Steve Paxton. Ela não vai ter a mesma desenvoltura de uma pessoa que faz todas as aulas, e, enfim, que fala inglês, por exemplo, né? Por exemplo. Então, a gente vive esses aspectos, né? E hoje, porque eu também vivo isso, né? Para mim, meu grupo, na primeira fase do Menos Invisível, foi de pessoas brancas. Eu só convidava pessoas que eram das JANs, e todas as pessoas das JANs eram brancas, né? E para mim, trazer uma pessoa que não fosse branca teve um outro tipo de exercício e de rever algumas expectativas também, né? Teve um lugar de abrir um outro espaço, de abrir um outro tempo para a pessoa entrar, de ter um outro tipo de acolhimento, que às vezes as pessoas não sentem isso, né? Às vezes a gente entra no automático, né? De como que você produz um evento, de como que você conhece as pessoas. E às vezes é isso, né? De repente a pessoa tá constrangida por uma coisa que você não tem a mínima ideia que seja, e que talvez para você seja algo muito simples, né, de resolver. Mas é isso, é cuidado, passa pelo afeto, que hoje em dia está sendo muito importante a gente ter, né? Tem um afeto e é um lugar que, assim, está todo mundo em formação, né? Todo mundo tentando entender como lidar, né? Como lidar com essas, não vou falar novas questões, mas com essas novas percepções que a gente tem tido do mundo, né? Da sociedade em que vivemos. Até hoje, né? A gente olha para os 50 anos de contato, né? Você pode olhar sob outras perspectivas também, né? Você pode olhar 50 anos de contato, o que o movimento negro dos Estados Unidos estava fazendo durante 50 anos de contato? Mas por que esses grupos não se comunicavam, né? Por que tiveram essas escolhas, né? Grupos que tiveram escolhas diferentes em relação ao que estava acontecendo, né? E é isso, né? Mas estamos aqui. Eu gosto muito de pensar no futuro. Agradecer sempre, né? Agradecer sempre, porque o contato improvisação foi uma dança que aceitou o meu corpo que não tinha dança clássica, né? Foi um lugar onde eu me senti acolhida para experimentar meus movimentos, né? E para continuar dançando. E talvez se a gente chegasse num lugar, e eu não falei, né, sobre a questão das jams, que veio num lugar oposto às audições, né? Os bailarinos se encontram quando fazem audição, né? Os bailarinos que são de companhias diferentes, né? E na jam, não. Na jam você tem um lugar de encontrar de uma outra forma, que não seja competitiva,
né? Que não seja um lugar só para você exibir sua virtuosidade ou que você sabe, um lugar não mercadológico, né? Ah, me perdi um pouquinho, mas acho que é Não, isso. foi isso, tá dentro, eu acho. Tá super. Não, é isso, acho que esse que é o curioso de saber, né? Porque é isso, 50 anos parece que às vezes são questões muito antigas ainda, né? Porque as pessoas também que estavam na época também estão começando a se rever agora, né? Então, são novas gerações que começam a trazer questões, não são novas, né? Igual você trouxe, mas que agora estão tendo mais espaço para serem explicitadas, né? E conversadas, né? Então, Talvez, né, Bruno, seja a nossa missão enquanto nova geração de contato, né? Somente as pessoas mais jovens trazer essas questões e enriquecer, né? sim. Esse local, né? Então, assim, como que você... E isso é muito curioso, é difícil agora até falar, né? Digamos, do futuro do contato e produção, sempre é complexo, ainda mais, eu acho, depois de um início de uma pandemia que balançou muita coisa, né? Mas como você visualiza, de certo modo, o contato na sua vida? Não vou falar em geral, né? Porque é uma coisa, mas na sua vida específica, né? Como isso enfim, te dá ferramentas para você continuar trabalhando, pesquisando, ou vivendo, sendo acolhida, como é o contato para a sua vida agora e como ele te afeta e para onde você talvez pensaria em levar. Por exemplo, tem agora esse projeto muito legal, né, no CRD, incrível, assim, coisas desse tipo. Como é que você está visualizando o contato no seu momento de vida atual? Olha, Bruno, eu cheguei a pensar em me afastar do contato, em desistir, Sim, porque eu também tive algumas feridas emocionais no contato, né? De total. relacionamento e tal. Isso é natural, isso faz parte. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que eu tenho uma missão, né? Que as pessoas me deram um lugar na verdade, de olhar para esse material que eu tenho no meu corpo, que eu tenho, que está na minha trajetória, e poder conduzir, né, a partir do Body Mind Movement, né, da formação que eu fiz como educadora somática, que essa linha da terapia me interessa muito e o contato ele é importantíssimo, né? E tem um lugar assim que tem um outro cara que eu adoro que eu tô um contato recente que é o Pedro Peu, né? Que é foi nosso mestre de capoeira durante o projeto do Menos Invisível. E é isso, né? Às vezes assumir esse lugar de mestra, entre aspas, né? Não digo assim de assumir, mas sabe? Porque é isso, né? 50 Incorporar, né? anos de contato, 52, É isso aí. para fugir, né? Sim, Ou você vai ou você vai, né? sim. Ou cai fora de vez, assim, né? Mas é isso, a gente tem uma rede de amigos, uma rede de, né, muitas pessoas que se conhecem há muitos anos, e tem essa geração nova chegando, trazendo essas questões, e é isso, a gente vai ter que dialogar com essa nova geração, né? Alguém vai ter que contar a história, né? E a gente vai estar lá para contar. É isso. Né? Da melhor forma possível, mas para poder seguir diante, assim. Sim, total. Ótimo. É isso, né? Estou conversando com muitas pessoas, né, sobre a história e é isso, né? Não é para falar, digamos, não é só para olhar para trás e falar mal da história, não é reconhecer, né? Nossa, legal, aprendemos muito com isso, mas tem muita outra coisa que poderia melhorar também, né? Então não é para, né, ser mal agradecido com a história, com os espaços, né, que foram abrindo, mas reconhecer que tem muita coisa, né, para ser mudada ainda, né? Então esse local de enxergar, né, e começar a nomear e ficar mais à vontade com isso, né? Então as pessoas começarem a ganhar mais força no grupo mesmo, né? Então é isso, é isso, é super importante é isso, a sua figura, né, com a sua história, mantendo espaços, né? Então esse projeto, por exemplo, do Casual no CRD, se quiser falar um pouco como foi essa construção, mas também é muito importante agora, eu acho, nos 50 anos, para
para trazer essas questões, né? Eu acho, eu tenho certeza que outras coisas devem estar acontecendo por aí, né? A partir das rodas, a partir de conversas, eu acho que todo mundo está se revendo, não só as pessoas, eu e o Felipe, né? Que eu e o Felipe, nós temos uma missão, né? Enquanto pessoas pretas do contato e improvisação, né? Professoras, né? Então, a gente tem uma responsabilidade, assim, né? Que a gente está encarando com os projetos do CRD. Mas também todos nós, né? Você, enquanto profissional, né? Todas as pessoas que estão aí produzindo projetos com contato e compartilhando conhecimento, de ter um olhar novo, né? De atualizar esse olhar e é isso. Independente, né, acho que é um lugar de ter uma membrana mais sensível ao que está acontecendo e ao que pode, né, o que a gente pode contribuir. Eu acho que a pandemia trouxe muito isso, né? Ao mesmo tempo que você falou, nossa, agora a gente não pode mais praticar contato. Por outro lado, você fala, nossa, o quanto que é importante o toque, o quanto que é importante a presença, né? Então, são dois lugares Sim. que a gente começou a perceber aí. Total. É isso, né, que você está trazendo também. Não é uma responsabilidade de um grupo específico para estar mudando o mundo né, e ensinando, na verdade. Né? Então, esse local dos brancos estudarem branquitude, né, para ver o tanto que isso é problemático para eles também, né, além de para o mundo como um todo. Né? Os homens estudarem a questão do machismo, né? Então, todas essas questões importante, né? Então, como se tornar um aliado e uma pessoa que, na verdade, deveria estar muito interessada nesses temas, porque ajudaria todo mundo, né? Não é somente um grupo, mas é a maneira de relacionar como um todo, né? Ajudaria muito. Então, acho... Eu tenho, enquanto expectativa desse projeto Casuar, é que é isso, eu vou encontrar muitas pessoas bacanas, que eu já estava, que eu encontrava pingado nas jams, né? Tem um lugar de juntar, né, as pessoas, e tem um outro lugar de fortalecer, de falar, olha, vamos para a jam do Bruno, né? Vamos dançar, né? Eu acho que um segundo momento é a gente depois, né, trazer esses fluxos. Sim. E porque é isso, né? As pessoas se sentirem presentes, né? Enquanto a sua afro-brasilidade, enquanto a sua singularidade está presente no sentido de poder contribuir também, né? Claro. Nesse local de cada vez mais também promover uma descentralização e essa abundância mesmo, né? De não ficar dependendo de pessoas só, né? Assim, né? Então, cada vez mais isso ser algo compartilhado, né? Assim, essa responsabilidade compartilhada, né? Então, isso é muito bom, né? Então, é bom também ir no espaço, né? Adoro quando vou no espaço, que é de maneira uma aula sua, de porque eu estou relaxado, não preciso estar coordenando, eu estou relaxado, estou ali só para aproveitar, né? Então é excelente, né? Chegar nesse espaço né? Tem alguém ali que eu confio para estar ali, né? Nesse local de resposta. Então a gente se apoia muito nisso. Então, se quiser falar algumas palavras finais, fica à vontade. Como você está, antes da gente finalizar? Acho que queria agradecer a oportunidade e vamos junto, né? É bom sempre pensar que o contato é uma dança que cada vez que você dança, você abre a tua percepção, né? E a sua percepção ela vai abrindo infinitamente, né? Quando a gente para de abrir a percepção, a gente não está mais dançando. Então, acho que é isso que está acontecendo, né? Esse momento, dando esse lugar de entender que já são 50 anos, né? 50 anos que já se passaram e agora temos mais 50 anos pela frente. E como será, né? Sim. É isso, vamos abrir cada vez mais a percepção e nos integrar cada vez mais aí. Mas obrigada, querida. Obrigado a você também enfim, realmente por aceitar, foi legal. É isso, conversar mais para saber isso das histórias, para a gente rever a história, para ver como escolher, né, o futuro, que é a história. A gente está na história, né? Entender que cada ação nossa são os próprios
próximos 50, né? Então, se a gente não está muito atento, vamos continuar repetindo coisas, né? Ou demorar muito para mudar umas coisas. Então, é muito importante nos entendermos enquanto história, né? Também. Então, muito agradecido mesmo a presença aqui. Vamos dançando e tocando. Valeu. Valeu. Mas...